Tarde a todos, eu sou o Pedro Henrique, faço parte aqui do marketing da OpenCAD. Hoje a gente vai ter o nosso primeiro webinar sobre o licenciamento CWL, que nada mais, nada menos que é um licenciamento MATLAB diferenciado, onde todos os alunos, professores e pesquisadores de uma instituição de ensino têm acesso total ao MATLAB e a todas as suas toolbox, em qualquer dispositivo. Sobre o webinar, ele vai ser gravado e disponibilizado na nossa página da OpenCast, que eu vou estar disponibilizando aqui no nosso bate-papo. Acabei de mandar aqui, né? E em torno de 2 a 3 dias vai ser disponibilizado dentro da nossa página. Vão ser disponibilizados também certificados com carga horária. E agora eu passo a palavra para o Leandro Muniz, que é nosso apresentador, e ele vai fazer nosso webinar. Bom webinar para todo mundo. Legal, Pedro. Obrigado pela introdução, pela apresentação. Boa tarde a todos aqui, os nossos participantes. Eu estou vendo aqui, Pedrinho, que ainda tem gente entrando, né? Os participantes. Então, Ainda tem logo, bastante logo gente nós começamos. Então, agradeço, né, a presença de vocês, para quem já está aqui com a gente. Hoje o tema vai ser referente à CWL, né? Que licenciamento que é esse, né? Do MATLAB, do Simulink, que recursos que ele oferece, né? Então, a gente vai ver um pouquinho aqui hoje, nessa apresentação, né, como ele promove, acho que o mais importante aqui, né, que é o tema a se considerar, como ele promove, né, a integração entre a empresa e a academia, né? Então, vamos começar. Então, Pedro, eu vou fechar aqui a câmera, tá? Para otimizar aqui a transmissão. Tá o espaço aqui aberto para perguntas, né? Mande aqui no chat. E aí o Pedro vai estar respondendo aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, aqui vai ser a nossa agenda aqui de hoje, né? Vamos falar um pouquinho da OpenCAD, onde que a OpenCAD está inserida, né, nesse contexto, quando nós falamos de MATLAB, de Simulink, a importância da integração empresa e academia, né? Um caminho, como está escrito aqui na tela, né? Um caminho para o sucesso para todos, né? Para o aluno, para a universidade, para aquele que vai contratar esse aluno, né? No seu quadro de funcionários. Então, todos saem ganhando com essa integração. Tá? E aí que entra, né, o MATLAB e o Simulink, ele que vai será uma das ferramentas para promover essa integração também. Veremos aqui um pouco das indústrias que utilizam o MATLAB, né, algumas empresas, vocês irão notar que temos aqui diversas empresas de diferentes campos, de diferentes áreas de atuação. Então, só que nesse slide que eu irei mostrar mais para frente, a gente consegue ter assim uma noção, uma ideia, né, da dimensão do MATLAB, né? O que ele, onde ele pode ser aplicado, quais são os campos, quais são as aplicações. Depois chegaremos aqui no Campus Wide License, falaremos um pouquinho de seus recursos, alguns clientes que já possuem esse tipo de licenciamento aqui no Brasil. Depois a parte envolvendo competições e projetos, né, protótipos, um case de sucesso da PUC São Paulo, que é um dos nossos clientes com CWL, e por último os canais OpenCAD de comunicação, né? Vocês aqui que sempre estão presentes, estou vendo alguns nomes familiares aqui com a gente, então não deixe de nos acompanhar, né, nas redes sociais, verificar a nossa agenda no site, o nosso canal no YouTube, sempre tem a divulgação dos eventos, tá? Esse vai ter muitos webinars aí, workshops pela frente, tá? Bom, falamos um pouquinho aqui da OpenCAD, né? Então, atualmente a OpenCAD tem cerca de, aqui o slide está desatualizado, na verdade são 35 anos já, é uma referência em model-based design na América Latina, tá? E trabalha com tecnologias da indústria 4.0, ferramentas para a indústria 4.0.
E nós somos os representantes exclusivos dos produtos Mathworks aqui no Brasil. Produtos Mathworks é toda aquela gama, todas aquelas famílias de produtos, tanto para o MATLAB quanto para o Simulink. Nosso portfólio atualmente inclui, logicamente, né, a distribuição do MATLAB Simulink, o desenvolvimento de projeto, né, inclusive P&D aqui também. Aí temos, fora isso, nós temos a nossa área dedicada ao suporte aos nossos clientes, né, que adquirem os nossos produtos, os nossos serviços, uma parte de treinamento também. Tudo isso almejando, né, obviamente, o sucesso de vocês, o sucesso de nossos clientes. Aqui algumas das indústrias que a OpenCAD atua, né, com suas soluções: aeroespacial e defesa, automotiva, comunicação, financeira, mineração, biotecnologia, farmacêutica, automação industrial, energia, óleo e gás e academia, né, envolvendo as universidades, as instituições de ensino. Então, aqui que nós situaremos aqui hoje, comentar um pouquinho da Campus Wide License. Bom, em linhas gerais, né, para não se estender muito aqui, a gente ir direto para o tema aqui do webinar. MATLAB, como vocês sabem, é uma linguagem de programação onde eu consigo, né, o principal, assim, vamos dizer assim, se a gente pudesse sintetizar o MATLAB, sua principal função é trabalhar com dados, processar e visualizar dados, tá? Tudo isso para gerar para o usuário, né, a computação numérica, a visualização daqueles resultados, seja em forma de gráficos, seja no desenvolvimento de sistemas, né, para estar gerando código. Então, o MATLAB abre, a partir desse processamento de dados, essa, como posso dizer, essa gama de finalidades, né, gama de aplicações finais, vamos dizer assim. Tá? Um ambiente também onde que eu consigo desenvolver algoritmos com o auxílio de mais de 100 toolboxes. Tá? Aqui tem algumas áreas, né, como inteligência artificial, controle, robótica, processamento tanto de sinais quanto de imagens, área de visão computacional, sistemas embarcados. Aqui eu também citaria geração de código, internet das coisas, modelagem física, área de comunicações, enfim, tem uma ampla gama aí de ferramentas, são cerca de mais de 100 toolboxes, né, das mais diversas aplicações. Depois, como produto, vamos dizer assim, embaixo do MATLAB, né, rodando sobre o MATLAB, eu tenho o Simulink, um ambiente onde eu trabalho com gráficos, blocos, né? Aqui, nesse ambiente, ele tem total integração com o MATLAB, faço a modelagem multidomínio de um sistema qualquer, tá? Por meio de equações matemáticas, e também eu consigo analisar toda a simulação e realizar a validação dos modelos aqui desenvolvidos. Tudo isso, né, quando nós trabalhamos no ambiente Simulink, para quem é usuário, conhece um pouquinho dessa metodologia, nós atuamos com Model-Based Design, ou seja, dentro do Simulink, nós usamos essa metodologia, né? Ou seja, o projeto baseado em modelo, em modelos virtuais. Eu não preciso, no primeiro momento assim do meu projeto, trabalhar com diversas linhas de códigos. Não, eu trabalho, como vocês veem aqui na tela, manipulando bloquinhos, né? E aí, por fim, valido, simulo e faço a geração de códigos destes blocos aqui, desses meus sistemas. Né? Isso, na verdade, em linhas gerais, é o Model-Based Design. Agora, como disse para vocês no começo, a importância, né, dessa integração empresa e academia, um caminho para o sucesso. Aqui tem alguns números, são dados do site do próprio desenvolvedor do MATLAB, Mathworks, números atualizados, tá? Então, atualmente, mais de 6.500 universidades no mundo utilizam MATLAB e Simulink para acelerar os alunos, né, em suas carreiras, né, de engenharia, de finanças, de ciências, logicamente, utilizando aquelas
mais de 100 ferramentas, todos aqueles recursos, né, que a gente vai ver aqui um pouquinho hoje no webinar. 70 das empresas da Fortune 100, aliás, é uma publicação, a Fortune 100, das maiores empresas em termos de receitas fiscais. Então, 70% do ranking utiliza o MATLAB. Eu vou mostrar aqui algumas dessas empresas mais para frente. Inclusive, estas empresas têm sede aqui no Brasil também, né? Tem filiais aqui no Brasil. Então, elas possuem uma licença MATLAB. E 7 mil aceleradoras, startups, também têm seu, vamos dizer assim, seu pool de ferramentas, né? O software MATLAB no desenvolvimento aí dos seus projetos da área de medicina, da área de robótica, da área de veículos autônomos, todas as áreas, né, essas 3 áreas aí que eu citei, áreas que estão emergentes, que estão em alta atualmente, tá? Então aqui esses números exemplificam bem a importância, né, do MATLAB e do Simulink, porque o aluno ele começa lá na academia tendo uma noção do que esse software é capaz, aprendendo, programando, ganhando conhecimento. E aí, do outro lado, né, eu tenho as minhas empresas, né, que precisam de mão de obra capacitada, que saibam programar em MATLAB Simulink, que é um software referência. Então, onde que essas empresas vão achar a mão de obra, né? Logicamente, aqui no mundo acadêmico. Então, é uma ponte, né? A academia, ela entrega, vamos dizer assim, a mão de obra para a empresa, né? E a empresa, com essa mão de obra, ela acaba crescendo, tornando referência, né? Assim como a universidade também vira uma referência, por quê? Porque ela ensina, né, os seus projetos, as suas disciplinas nas grades curriculares, ela ensina em MATLAB e Simulink. Tá? Então, temos ganhos, vamos dizer assim, dos 3 lados. Né? A academia ganha projeção, a universidade, né, que tem o MATLAB em seu quadro aí de ferramentas. As empresas também conseguem desenvolver projetos inovadores e crescer, né, com a utilização do MATLAB Simulink, que atende à demanda da indústria. E no meio disso tudo está o aluno, né? O aluno tem aí carreiras de sucesso. Tá? O mesmo vale aqui para aceleradoras, né? Incubadoras e startups. Também nós temos essa, vamos dizer assim, essa mão aí de 2 vias. Tá? Lembra daquele ranking que eu falei para vocês? Então, aqui tem algumas das empresas, tirando aqui, obviamente, né, as nacionais, né, Banco do Brasil, Itaú, Petrobras, como aquele ranking é um ranking americano. Então, por exemplo, lá está a Ford, está a GM, está as empresas aqui americanas. Então, aqui são alguns dos nossos clientes, tá, que atualmente têm em seu portfólio o MATLAB e o Simulink. Inclusive, esses clientes, eles precisam, né, de mão de obra, de usuários que saibam programar em MATLAB e Simulink, tá? Eles têm esse déficit. Então, aqui, né, vemos grandes nomes aqui, né? Eu citei Ford, citei GM, mas temos ABB, Pirelli, Siemens, diversas áreas aqui, né? Siemens, Embraer, já mudei de área, a Novartis já mudei de área, a National Geographic também já mudei de área, Google também mudei de área, então, grandes empresas, e aqui as nacionais, né? Algumas, Banco do Brasil, mais uma vez mudei de área, estou passando da área de finanças, Petrobras, né, área de minério e gás e óleo. Então, aqui, alguns dos exemplos de empresas que desenvolvem seus projetos com MATLAB e Simulink. E aí vem aqui até a consideração, né? Qual estudante, né, não quer trabalhar numa empresa dessa, né? Não vislumbra lá no futuro ele fazendo parte do quadro de funcionários de uma dessas grandes empresas, grandes multinacionais. Tá? Então, até serve, né? Ele vem do MATLAB Simulink na academia
serve para ele como, né, um objetivo a ser alcançado, né? Chegando aqui em Campus Wide License, né, na CWL, na verdade, ela é uma licença para todo o campus, ela provê acessibilidade, ou seja, ela tem as mais de 100 ferramentas, né? Eu falei para vocês lá no comecinho, né? Mais de 100 toolboxes divididas por aplicações, diversas aplicações. Então, eu já tenho acesso, né? O instituto, a universidade que adquirir esse programa, ele já vai ter acesso a todas essas ferramentas. Tem disponibilidade de uso tanto dentro quanto fora do campus. Então, o aluno ele pode utilizar o MATLAB no laboratório, em sala de aula e também em casa. Tá? E a flexibilidade, né? Windows, Linux, Mac, sistemas operacionais que executam MATLAB, assim como dispositivos móveis e MATLAB Online, que é o MATLAB no navegador, no nosso browser aqui dos computadores. Resumindo, né? MATLAB qualquer hora, em qualquer lugar, acesso para todos os alunos, professores, pesquisadores e visitantes. Quando eu falo visitante, ocorre casos, né, de alguém fazer uma visita num laboratório de uma instituição, um laboratório de pesquisa, precisar, né, da utilização do MATLAB, então, logicamente, ele não vai ficar de fora, né, vai ter o MATLAB, sim, disponível para visitantes dentro dos campos das instituições que possuem esse programa CWL. Tá? Vamos ver um pouquinho aqui. Nós conhecemos mais, né, logicamente, o MATLAB em desktop, mas vamos ver um pouquinho aqui do online, MATLAB online e do MATLAB mobile também. Tá? Avançando aqui um pouquinho, alguns dos principais recursos. O primeiro aqui, né, se não o principal, é o MATLAB Grader, onde que vou pegar um exemplo, um professor ele consegue desenvolver tarefas de programação de temas, né, de sua disciplina, e essas tarefas ele coloca no ambiente, tá, no navegador, e repassa para os alunos, tudo via e-mail, para os alunos, logicamente, concluírem essa tarefa. Tá? E aqui o mais, vamos dizer assim, o grande destaque é que essa tarefa de programação, né, a partir do momento que o aluno recebeu, fez lá os exercícios de programação e submeteu ao professor novamente, essas tarefas o MATLAB mesmo já corrige. Tá? Então, é um recurso muito legal, né, muito assim útil para ser utilizado em sala de aula. E, além do mais, essas tarefas elas geram feedback da turma para o professor. Né? O professor consegue ver quem foi o mais assertivo, quem errou, quem deu uma solução mais precisa. Então, eu tenho gráficos que vão mostrar de como foi, né, a atuação da minha turma. MATLAB Mobile, né, como o próprio nome já diz, é o MATLAB disponível em dispositivos móveis, em celulares. Tá? O MATLAB Online, como eu já disse, acesso do MATLAB via navegador. O MATLAB Drive é, vamos dizer assim, a grande nuvem, né, da Mathworks, onde o usuário que consegue compartilhar dados, scripts, arquivos MATLAB. Tá? Outro recurso importante é a parte de treinamentos. Tá? Se eu não me engano, tem cerca aí de 30 treinamentos na plataforma, gratuitos, todos geram certificados, né, para os participantes. São cursos multidisciplinares. Eu tenho desde, por exemplo, dicas, né, de otimizar programação em MATLAB até MATLAB aplicado em finanças, em inteligência artificial, sistemas de controle. Então, tem muitos treinamentos aqui muito úteis para o usuário, né, concluir e colocar em prática o conhecimento que ele adquiriu.
Mesma coisa o MATLAB On-Ramp. MATLAB On-Ramp também é uma série de cursos, tá? Porém, eles são mais curtos do que os treinamentos, tá? Não quer dizer que eles sejam mais fáceis, mas eles são algo mais, assim, resumidos, tá? Também de diversos assuntos. E o MathWorks File Exchange. O MathWorks File Exchange é a grande comunidade do MATLAB, onde são compartilhados códigos, toolboxes personalizadas, que nós chamamos de toolboxes de terceiros, né? Às vezes, eu, usuário MATLAB, desenvolvo lá uma rotina, essa rotina eu transformo em uma toolbox e disponibilizo nessa comunidade. Então, aqui a gente acha muita coisa útil para a gente, né? Às vezes a gente tem uma dúvida, uma certa aplicação do MATLAB, muitas vezes a gente consulta essa comunidade e temos todo esse acesso aí a conteúdos exclusivos do MATLAB. Começando aqui com o primeiro recurso, né, que é o MATLAB Grader, como eu disse para vocês. Aqui eu tenho a capacidade de realizar tarefas de programação, distribuir para a sala de aula e gerar, né, automaticamente o MATLAB gera para mim os feedbacks. Tá? Logicamente, uma pergunta que sempre surge aqui, eu posso integrar o MATLAB Grader em ambientes como o Moodle, né, muito utilizado nas universidades, então eu consigo também fazer essa integração. Aqui eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é do MATLAB, não é do MATLAB, é do Grader, para vocês verem como que é a interface do MATLAB Grader, essa daqui, ó. Essa aqui é a interface do MATLAB Grader, tá? Essa é a interface inicial, então aqui eu crio, né, os meus cursos, as minhas disciplinas, vou adicionando, e aqui eu vou pegar já um curso passado, deixa eu ver se é esse aqui, aqui, ó. Aqui é um dos cursos, né, que eu fiz aqui rapidamente, tá? Bem simples, né? A parte de trigonometria, né, envolvendo as funções seno, cosseno e tangente. Então, aqui o legal é que o professor ele pode deixar visível esse problema, né, dar uma data final para o aluno fazer esse exercício, a partir do momento que o professor conclui, né, e submete aos alunos, envia por e-mail. Vocês vão notar que eu tenho aqui, eu consigo adicionar quantos problemas eu quero, tá? Então aqui eu só adicionei 2, a função seno e cosseno com o MATLAB. Então vou abrir aqui a função cosseno. Note que é tudo no navegador, tá? Eu tenho uma conta aqui na MathWorks, né? E eu consigo, via navegador, né, com esse programa ICWL, fazer toda essa... mexer aqui nessa interface. Então, aqui, eu vou clicar aqui em Edit, para vocês verem como que a tela, né, a tela de desenvolvimento do problema. Então, na verdade, eu tenho aqui o espaço para o enunciado. Né? No caso, eu coloquei da seguinte maneira. Eu tenho esses valores de x, esse intervalo. Tá? Então, eu quero que o aluno calcule, né, salve na variável y, utilizando a função MATLAB correspondente, na verdade, cosseno, né? Gere o cosseno de x e mostre os resultados em um gráfico. E ainda por cima eu pedi para ele identificar o gráfico. Tá? Então, fez o enunciado. Se eu quiser adicionar figuras, eu adiciono. Se eu quiser colocar links de internet aqui no enunciado, referenciando, por exemplo, Wikipedia, né? O que é função seno, também eu consigo. Função cosseno lá no Google Acadêmico, né? Um artigo acadêmico, se eu quiser colocar o link, também eu consigo, tá? Inserir links aqui. Depois eu escolho qual o tipo de problema, se eu quero que seja via função ou via script. Eu optei aqui por via script, tá? Do MATLAB, né? Eu quero que o aluno insira aí linhas de programação. Esse daqui é o template que o aluno vai verificar, né? Vai chegar nele. Esse daqui é a solução referência, tá?
Então, na verdade, aqui são as respostas do meu enunciado. Tá? Então, aqui eu coloquei na primeira linha o intervalo dos valores de x. Tá? Depois, o que eu coloquei aqui? A segunda linha, eu estou calculando o cosseno e salvando na variável y, foi o que eu pedi aqui no enunciado. Pedi para plotar também, que é a terceira linha, e identificar o gráfico. A partir do momento que o professor coloca, né, essa solução referência, tá? O que na verdade é o gabarito, né, é o que o aluno tem que responder, o que acontece? Se a gente executar, notem aqui que eu tenho testes, né? Deixa eu ver se ele vai. Ele passou no teste, né? Em todas as minhas. Então, o que ele fez? Tá? Vamos fazer passo a passo aqui. Ó. Então, esses testes, no momento que eu estou gerando aqui essa solução referência, eu também vou preencher nessa parte de testes. O que seriam isso? Então, no teste 1, eu pergunto se a função cosseno, não sei porque os meus caracteres ficaram assim, tá? Mas aqui, na verdade, era o que estava escrito é se a função cosseno está presente, é o teste 1. Então, o MATLAB ele vai lá e verifica na solução referência se a função cosseno está presente. Está, né? Está aqui na linha 2, por isso que ele passou aqui no teste, tá? Só uma observação, o que está escrito aqui era o que está escrito aqui, tá? Não sei se é alguma falha aqui no meu navegador, que ficou esses caracteres meio bagunçados aqui. Depois vem o teste 2, né? O teste 2 ele pergunta se a variável y, lembra que eu pedi lá no enunciado para o aluno salvar os valores do cosseno na variável y, então está criada, ela foi colocada na solução referência? Sim, está aqui, né, na linha 2 também. Tá? Linha 3, ele validou também, porque ele está perguntando se a função plot está presente. Está presente, está aqui na linha 3. E, por último, o quarto teste aqui, se a função title está presente. Eu pedi lá no enunciado para o aluno identificar o gráfico. A função está aqui na linha 4 com o nome do gráfico. Então, por isso que quando eu pedi para validar a solução referência, o MATLAB passou aqui todos os testes. Tá? Bom, o professor fez isso, ele vai distribuir para a turma de alunos via e-mail, tá? Cada um vai ter acesso a uma cópia. E qual que vai ser o modo de visualização do aluno? É esse aqui, ó, tá? Então, o aluno vai receber isso. Notem aqui que eu tenho o enunciado, mesmo que eu coloquei lá. A solução via script, ou seja, eu quero que o aluno aqui coloque, né, a solução, né, de forma programática. Aqui o detalhe é que quem elabora, né, uma tarefa no Grade, ele pode apagar esse botão, né, de rodar o script antes de submeter, ou seja, no caso aqui, o aluno ele pode inserir, né, as informações das tarefas e, ou no caso, né, já está o botão habilitado, ou ele rodaria aqui o script para ver se ele acertou antes de submeter ao professor, ou se for no desejo do professor, eu posso tirar aqui esse botão, né, e já submeter direto ao professor e automaticamente gerar o feedback, né, tanto para o aluno quanto para o professor. Tá? Então, aqui também eu tenho, como eu estou ligado aqui, o Run Script, então aparece todas as minhas validações, se está certo ou não. Então, eu vou começar aqui para vocês verem. Então, primeira coisa que eu peço, né? Conhecidos os valores de x, que é esses daqui, eu já coloquei nessa linha. Calcule sobre uma variável y. Então, vamos lá, vamos colocar as respostas, variável y. E utilizando a função MATLAB correspondente, ou seja, cosseno de x, vou botar ponto e vírgula, e plote os resultados em um gráfico identificado com nome. Então, plot de x e y, depois, né, de ele calcular os valores de x, e por fim, identifique o gráfico. Olha só que legal. Título. Vou colocar assim, ó, cosseno de x.
Pronto. Tá aqui. Tá. Então, eu vou submeter direto aqui. Passou nos testes, né? Gerou até o gráfico. Então, automaticamente, já seria gerado, né, o feedback para o professor individual, né, e para o aluno individual. Tá? Aqui, ó, gerenciamento de pessoas, é aqui que eu faço a distribuição dessa minha tarefa de programação. Tá? Nesse espaço aqui eu coloco todos os e-mails, né? E aí, no caso aqui, coloquei aqui 3 dos colegas meus aqui, né, para fazer o teste. Eles receberam, né, essa tarefa, tá? Daí vem a pergunta, onde que eu faço para gerenciar a minha sala de aula? Quais foram os alunos que acertaram, quais foram os que erraram? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Aqui em Learning Solutions, se eu pegar aqui essa opção, no caso aqui já é o código feito, né, pela Fernanda, que trabalhava aqui com a gente, tá? Eu mandei para ela a tarefa, uma forma de teste, ela gerou para mim, ela fez, né, e submeteu para mim, o MATLAB corrigiu, né, então eu estou vendo o feedback dela, que ela passou em todos os testes, e aqui, que eu consigo ver, tá bem pequenininho aqui, mas tem um ponto aqui no gráfico, opa, eu não queria tirar ele, opa, tá aqui, ó, que é quem está liderando, né, referente à solução, quem enviou primeiro, no caso, só ela que submeteu para mim, tá? Mas imagine se fosse uma turma de 30 alunos, eu teria esses pontos espalhados nesse gráfico, né, que diz o tamanho do arquivo, o tamanho da solução e a ordem de chegada. Então dá para saber quem foi o mais preciso, quem foi o mais assertivo, né? Logicamente, eu teria aqui, né, os corretos e os incorretos distribuídos aqui neste quadro, tá? Então, é uma forma, né, de a gente verificar de como o aluno está, né, ambientado ou não com o MATLAB, o quanto ele está ambientado ou não em programar com o MATLAB. Então, esse aqui seria o MATLAB Grader, né, o primeiro recurso lá que nós falamos. Vamos voltar aqui de novo. O próximo seria o MATLAB Mobile, né? O MATLAB Mobile é o MATLAB no celular. Ele funciona muito bem, é muito legal, é como se fosse, vamos dizer assim, feito para isso mesmo, né? A aquisição de dados e sensores. Então, a própria câmera do celular, o próprio sistema de GPS do celular, eu posso pegar esses dados e trazer, né, para dentro do MATLAB Desktop, tá? Do mobile para o desktop, e lá no desktop fazer as devidas análises, tá? Então funciona muito bem essa dupla, né? MATLAB Desktop, MATLAB Mobile, quando o usuário está em campo acessando algum dado, alguma informação. Aqui, deixa eu passar mais uma tela para vocês. Então, um vídeo rápido aqui, só que está explicando, né, explicativo, do MATLAB Mobile. Tá? No caso aqui ele calcula aqui matrizes, né, valores aqui normais do MATLAB. Ele vai plotar também, né, o X e o Y, tá? Então notem que ele, basicamente, tudo que o MATLAB tem, ele já também tem. Tá? Gerou o gráfico aqui. Verificou as variáveis. E agora ele vai trabalhar com os sensores, né? Olha só que legal aqui, ó. Ele está configurando, inclusive para enviar esses dados para o MATLAB Drive. Aqui ele vai habilitar alguns sensores, né? Como acelerômetro, o de campo magnético, todas essas informações, né? Ele está habilitando via celular. Velocidade angular também ele vai habilitar. A posição indicando latitude e longitude, velocidade. Tá? Então ele habilitou todos os sensores. Agora ele vai gravar, né? Ele vai pegar uma amostra desses dados.
pegou cerca de 10 segundos, né? Gerou um arquivo log. E agora o que ele vai fazer? Ele vai carregar esses dados, ó, né, dos sensores. Tá, aqui tá todos os dados, né? Notem que está tudo lá, orientação, campo magnético, né? Todas as variáveis, e vai plotar, por exemplo, a posição por velocidade, né? O gráfico. Aqui, ó. Tá? Então, aqui é um recurso muito interessante de se trabalhar, né? Até para incentivar o aluno, né? O aluno que está lá em campo, fazendo sua pesquisa, coletando seus dados, ele pode, via o mobile dele, né, o celular dele, coletar esses dados e depois, aqui no caso, o interessante é que ele fez essa análise, né, plotográfico, no MATLAB Mobile mesmo. Mas, se eu quisesse, né, eu posso plotar também esses gráficos e fazer até análises mais complexas no MATLAB Desktop, tá? Porque o MATLAB Mobile ele não tem alguns recursos, né, até, né, por causa do processamento de um celular, obviamente, mas eu não tenho alguns recursos que eu tenho no MATLAB Desktop. Então, também é bem interessante a gente trabalhar dessa forma, né, captando os dados em campo, jogando no MATLAB Drive e do MATLAB Desktop lá no laboratório da instituição de ensino, o aluno captando aqueles dados que ele coletou em campo. O legal também de se trabalhar com o MATLAB Mobile é com imagens também, né? Captura de imagens, e depois fazer uma posterior análise, como, por exemplo, um reconhecimento de objetos através de Deep Learning, eu consigo também, tá? Então, vimos aqui o Grader, o MATLAB Mobile. Agora, o terceiro recurso aqui, o MATLAB Online, que é o MATLAB no navegador. Mais para frente vocês vão ver como os três se comunicam, estão interligados entre si. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o mobile, ou, aliás, o online. Olha quantos recursos, né, a gente tem na CWL, nesse programa, nesse tipo de licenciamento, para trabalhar junto com os alunos, trabalhar em sala de aula. Olha só aqui, ó. Então aqui é o MATLAB no navegador, MATLAB Online. Consigo fazer também o que o desktop faz. Tem, logicamente, algumas restrições, mais uma vez, né, por ser um ambiente aqui que roda em navegador. Algumas toolboxes têm algumas restrições, outras não funcionam aqui, mas a maioria aqui dos recursos, né, vamos dizer assim, dá para brincar bem aqui com o MATLAB Online, tá? com o que ele já entrega. Tá? O legal é que a gente percebe que toda atualização, né, por ano aí sai 2 atualizações do MATLAB, a versão A, a versão B, atualmente a gente está indo para 23A, eles põem, aliás, a Metrics coloca, né, incrementa com um recurso adicional aqui. Tá? Como ambos são ambientes teoricamente novos, tá? De uns tempos para cá eles ficaram mais assim robustos, tem muita coisa agora neles. Tá? Então a tendência é essa, né? A tendência é, pelo menos a grande maioria dos recursos estarem já tanto no mobile quanto no online também. Tá? Notem aqui que eu tenho o símbolozinho de Drive, né? Os meus arquivos estão sincronizados. Tá? Aqui ele faz a mesma coisa, ele gera gráfico, posso fazer cálculo, eu tenho aqui, né, até a parte aqui de gerar lives scripts, de gerar o script do MATLAB, né, o Simulink Online também eu tenho, né, a parte de plot. Então aqui não difere muito, né, o ambiente do MATLAB Desktop. Tá? Então utilize o MATLAB sem downloads e instalações, colabore com outros usuários e sincronize seus dados via MATLAB Drive na nuvem, que é o tema aqui de agora. Então o MATLAB Drive, aliás, vou até pular mais uma tela aqui, fica melhor explicar aqui. Ó. O MATLAB Drive, na verdade, ele vai conectar, né, os 3 dispositivos, o desktop, o online e o mobile, tá? Na nuvem. Então, o arquivo, por exemplo, XY,
que eu estou executando lá no meu laboratório, se eu for, de repente eu preciso de um dado lá em campo, né? Trabalhando lá com reconhecimento de imagem, captura de imagens, eu preciso ir a campo, coletar mais imagens, né? Para o MATLAB reconhecer essas imagens de algoritmo de Deep Learning. Então, salvo aqui os meus dados, vou a campo, capto mais imagens, carrego aqui né, esse script para o meu Drive, volto de novo lá para a universidade e termino o meu processamento. Tá? Então, o legal aqui, mesma coisa, né, online, de repente eu estou sem acesso lá ao MATLAB Desktop, tá? Eu só tenho acesso ao online, então, mesma coisa, né? Termino aqui o que eu fiz, a minha pesquisa no online, tá? Então, este ambiente aqui, né, esse serviço de nuvem, ele vai integrar os 3 modos de acesso ao MATLAB e vai deixar tudo sincronizado, né? Então, o que eu faço aqui automaticamente atualiza no mobile e vice-versa. O que eu faço no online automaticamente atualiza o desktop e vice-versa. Tá? Então, um recurso muito importante também de a gente disponível, né, para a gente estar utilizando com o MATLAB Drive. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês do MATLAB Drive. Tenho cerca aqui de 20 gigas, né, do MATLAB. Aqui é para compartilhar conteúdo, para abrir direto já no MATLAB Online, fazer o upload, fazer o download, né, do Drive. Então aqui tem bons recursos para a gente trabalhar com todos os arquivos, né, que precisamos durante o desenvolvimento de uma aplicação. Antes de passarmos para clientes, não podemos esquecer, né, que é muito importante, eu falei para vocês do MATLAB File Exchange, que é a comunidade do MATLAB. Deixa eu ver se eu consigo acessar a página inicial dela. Aqui, ó, MATLAB Central. Tá? Então, aqui eu tenho contribuições de usuários. Às vezes a própria Mathworks aqui também responde alguma coisa para a gente, né? Alguma pergunta, alguma dúvida. E aqui, na parte de File Exchange, que acho que é o principal aqui, notem, né? Que eu consigo filtrar realmente, né? Aqui o Mathworks também contribui, tá? Logicamente, quem contribui mais são os usuários, né? Que esse ambiente aqui é feito para eles. Então, eu tenho aqui diversos filtros, né, como aplicações, disciplinas. Vamos ver o que nós temos para as engenharias aqui. Ó. Aqui, ó, modelo de bateria, a CFD Tool, né, essa aqui é bastante utilizada quando eu quero trabalhar com fluidos. Se eu não me engano, é uma toolbox de terceira essa daqui. É tudo gratuito, tá, pessoal, para baixar tá, o material que está aqui. Simulação de sistemas multifísicos. Aqui temos um modelo também de energia renovável, tá? O modelo aqui de turbina, robótica. Então, tem diversas demos aqui, diversos modelos já prontos, né? A gente, tanto demos quanto do boxes, tá? Que eu tenho aqui. Então, é muito legal de verificar essa área e também contribuir também, né? Com essa parte aqui do MATLAB Exchange. Notem aqui que eu tenho aplicativos também, vamos filtrar aqui aplicativos, ó, para eu colocar direto no MATLAB, né? Tá, então tem diversos recursos aqui. Outra coisa também que eu tenho que falar para vocês, né? Envolvendo aí o pacote da Campus Wide License, é a parte de treinamentos, tá? Como eu disse para vocês, aqui tem cerca de 30 treinamentos, acho que até mais, né? Dividido aqui nessas áreas. Tá? Então, notem aqui que eu tenho, né? Parte de programação, parte de inteligência artificial, visão computacional, parte mais voltada para matemática, né? Matemática simbólica, otimização, equações diferenciais. Aqui é o processamento, né? De imagens, de sinais, tá? Aqui também eu tenho outros tutoriais, outros treinamentos também.
Sinal Processing, Simscape, né, que o pessoal da academia trabalha bastante, Power Electronics, Stateful para lógica de estados, Control Design, enfim. Esse recurso também é exclusivo, tá, da CWL, do programa CWL, tá, esses treinamentos aqui. E, logicamente, né, o demanda que, de repente, a universidade tem referente a um treinamento, um workshop, um webinar que não esteja aqui na lista, tá? E queira ver, né, esse webinar, é só contratar a gente, contratar o marketing, né, que a gente vê a disponibilidade, vê a agenda, né, verifica a viabilidade, tanto online quanto presencial, de realizar tal workshop, tal webinar, né, de acordo com a necessidade de vocês, que são, né, os nossos clientes, tá? Aqui o José Carlos está reclamando do som, né, José? Está com problema. Se você não conseguir escutar, José, depois a gente vai deixar salvo, tá? Vai ter uma cópia salva para você estar assistindo posteriormente, ok? Pessoal, agora vamos ver aqui quais são os clientes que já aderiram a esse programa CWL, né? Esse grande recurso aqui para a academia. Então, aqui estão alguns nomes das instituições, né? Grandes nomes entre públicas e privadas, instituições aqui referência, institutos de pesquisa, tá? Então, atualmente, estes clientes estão com o programa CWL. Às vezes pode pintar a dúvida, né? Qual a diferença de uma licença convencional do MATLAB com CWL? A licença CWL, diferente da licença convencional do MATLAB, ela já tem todo um suporte, né, por trás desse programa, tá? Todos esses recursos que eu mostrei aqui tem na CWL, parte de treinamento, a parte de utilizar o MATLAB em qualquer um dos dispositivos, tem também a parte de eventos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tem, né, aí aquelas, deixa eu até abrir para vocês aqui, para vocês terem uma ideia da dimensão que está a gama do produto MATLAB atualmente, que tem mais de 100 ferramentas. Então, essas ferramentas que vocês estão vendo, tá? Obviamente, elas estão divididas por aplicações, geração de códigos, report, matemática e otimização. Então, todas essas ferramentas já estão inclusas também, tá, nessa licença. Então, não tem aquele problema, né? De um ano eu adquiri de forma separada MATLAB e Control System. Aí, o ano que vem, né, no próximo ano aí do meu projeto, eu preciso fazer também modelagem física no Simulink, né? Então, eu precisaria adquirir o Simulink e o Simscape, tá? Não tem esse problema, tá? Já está lá disponível, o usuário já consegue baixar. Como eu disse, ele consegue baixar em qualquer computador que ele tiver acesso, inclusive no computador dele de casa, no computador dele pessoal, tá? Então, né, são os grandes diferenciais desse programa, tá? Então, aqui os nossos clientes. E é o MATLAB, né, em projetos e competições estudantis. Então, MATLAB OpenCAD, ela patrocina, desculpem, alguns eventos, né? Por exemplo, a Fórmula Sai Brasil, tá? Com licenças, né? Dá todo o suporte, todo o apoio. Hackathons também dentro aí desse programa CWL, né? Ou seja, são competições estudantis, onde muitas vezes o tema refere-se à sustentabilidade, né? E como ela funciona. Então, nós procuramos, no entorno da universidade, algum parceiro da indústria que tenha algum problema dentro lá do site da fábrica dele para ser resolvido.
né? Seja ele numa produção de um produto, na execução, na simulação, ou alguma ideia inovadora. Então, esse parceiro da indústria, né, essa empresa, traz para a gente esse desafio. Como eu disse, a gente pega lá as universidades próximas, né, a essa empresa, né, na mesma região, obviamente, e damos esse desafio, né, e propomos, né, organizamos uma competição para com que os estudantes dê a solução através do MATLAB, né, programar MATLAB, deste desafio, tá? Então aqui os estudantes ficam normalmente nos últimos aí que nós estamos promovendo, eles ficam sábado e domingo, né, uma vez que eles tenham esse tema, esse desafio em mãos, tá? Eles ficam 2 dias, né, tentando resolver esse problema. Logicamente, né, os ganhadores levam aí prêmios, levam às vezes também, inclusive, possibilidade de estágio nessas empresas, né, que propuseram esses desafios, deram esses desafios para eles resolverem, tá? Então, vamos dizer assim, aqui é o exemplo total, né, da integração entre academia e indústria, né? A indústria levando o problema dela para a academia, né, trazer a solução, né, captar a mão de obra lá dentro, tá? Então, nesse programa também está inserido isso, né? Essas competições, né? A abertura dessas competições também, dos hackathons. E aqui, sempre quando a gente fala do MATLAB, né? Um outro recurso é o MATLAB Project Based Learning, ou seja, com hardware de baixo custo, um hardware bastante utilizado no mundo acadêmico. Então, o MATLAB também ele tem, né, muitas vezes surge essa pergunta aqui para mim, como o MATLAB faz essa integração com hardwares. Então, é de forma simples, né? Muitas vezes é só baixar na tela inicial do MATLAB, por exemplo, no caso do Arduino, né? Como eu faço para integrar? Então, eu só baixo o pacote de suporte Arduino, gratuito para quem tenha licença, e aí eu já começo e consigo trabalhar, implementar meus projetos no Arduino, tá? Então, essa é a grande facilidade, né? O MATLAB tem uma série de hardwares em que ele, deixa eu mostrar aqui para vocês o link, em que ele consegue fazer essa integração. Tá? Diversos hardwares aqui, diversos fabricantes, desde os de baixo custo utilizados na academia até os mais robustos, né? Como por exemplo os da RM, a Timel. Tá? Então tem toda essa aplicação também em praticidade com o MATLAB. Muito bem. Vamos tratar aqui um pouco do case de sucesso da PUC São Paulo, porque ele retrata bem, o que comentamos neste webinar, essa integração academia, essa integração da academia com as empresas, né? Então aqui, logicamente, aqui foi utilizado, né, como uma ferramenta para nós fazermos esta ponte, né, entre academia e empresa, a licença, né, tema aqui do webinar de hoje, CWL, ok? Bom, então, neste case, inclusive ele está disponível no nosso site também, tá? Quem quiser dar uma verificada com mais calma, com mais detalhes, eu vou falar aqui de forma resumida, mas esse case está no nosso site do OpenCAD, tá? Lá vocês encontram esse case na íntegra. Então, a PUC tinha como desafio, principalmente devido a essas mudanças, né, nas grades curriculares dos cursos da engenharias, como desafio eles queriam encontrar ferramentas, né, que fossem alinhadas, né, com novas diretrizes curriculares, tá? Ou seja, onde a aprendizagem é feita através de desenvolvimento de protótipos e projetos, não mais, né, de forma tradicional, com aplicação de provas, correção de provas, mas não, o aluno colocar na prática
na forma de protótipos e projetos o que ele vê em sala de aula, ok? Cada semestre, né, é composto de um projeto, de uma etapa de um projeto, então é assim que os alunos colocam, né, em prática toda a parte teórica que eles viram em sala de aula, tá? Então, como solução, né, para estar fazendo essa, possibilitando, né, vamos dizer assim, essa adoção dessa nova diretriz curricular, foi utilizado os recursos, bibliotecas e toolboxes do MATLAB, aqui eu abro um parênteses, tá? Na verdade, a CWL, com todos esses recursos que nós falamos aqui durante o webinar, eh, e como, aqui está o detalhe, tá? Essa nova diretriz curricular lá da PUC, ela abrange diversas áreas, né? E é isso que a CWL entrega para as universidades, tá? Como lá tem todas as ferramentas, então lá eu tenho como trabalhar com uma licença só, porém implementando várias aplicações, como vocês veem aqui, né? As áreas lá da PUC, sistemas embarcados, simulação, digital twins, IoT. Então, a CWL, suas ferramentas, seus recursos, possibilitou isso, tá? Como resultado, a redução do tempo, né, na validação de projetos inovadores, tá? Então, o MATLAB possibilitou isso, né, de acordo com as suas ferramentas, sua facilidade de utilização. A instituição, ela tem agora uma estrutura de uma incubadora, né, de acordo com o avanço, né, e com essas ideias inovadoras, com o surgimento desses projetos inovadores, o conhecimento do aluno é adquirido na prática. Notem aqui que cada tópico está interligado no outro, né, como resultado, né? Muito projeto fez com que a instituição se tornasse uma incubadora e os alunos com desenvolvendo projetos adquirem conhecimento na prática, tá? Logo, né, como um resultado final, vamos dizer assim, temos um novo modelo de educação implementado, totalmente integrado, tá? Inclusive aqui eu abro aspas, né, para as palavras da professora Roberta Raj, né, nossa parceira lá na PUC São Paulo, né, coordenadora do curso de Engenharia de Sistemas Cyberfísicos. Ela diz que se não fosse o time da Opencad, né, da empresa Opencad, nada seria possível, confirma a professora. A Opencad viabilizou o curso, é uma equipe sensacional que nos apoia na formação de alunos e professores. Sem a Open, não teríamos o mesmo alcance. Então, é isso, tá, que a CWL traz como experiência aos usuários, né? E quem são esses usuários? As universidades, né? Todo o corpo de alunos, de professores, de pesquisadores. Toda essa integração, todos esses recursos, essas áreas que são diversas, né? Tem toda a abrangência dessas áreas. Então, aqui está um pouquinho do case de sucesso da PUC São Paulo. Repetindo, mais informações no site opencad.com.br, lá na parte, né, de cases, tem esse user story aqui completo, certo? É isso, tá? Espero ter passado aqui a conhecimento, né, para vocês, é, dado as informações de forma clara do que é este licenciamento CWL do MATLAB. Aqui na tela vocês estão vendo os nossos canais de acesso, né? Temos o Facebook, o Instagram, os canais do YouTube. Fiquem atentos às nossas programações, né? A agenda de webinars, de eventos, tá? Então, sempre tem novidades para vocês e agradeço a participação de todos, a presença de todos. Aqui na tela está o meu e-mail, dúvidas, perguntas, informações que precisarem, pode me enviar, tá? Que eu estarei, eu responderei para vocês, ok? Então, muito obrigado a todos e tenham
uma boa tarde.